A escolha entre criar cabras ou ovelhas para a corte vai muito além da aparência ou do tamanho do animal. Ela define custo de produção, velocidade de retorno e principalmente lucro. No Nordeste, onde o clima e o manejo fazem toda a diferença, escolher errado pode comprometer todo o sistema. Neste vídeo, vamos comparar de forma direta o Boer e o Dorper, duas das principais raças para corte, e entender qual delas realmente funciona em cada tipo de criação. Sem achismo, sem romantismo, só o que funciona na prática. Você já parou para pensar na diferença real entre criar cabras e ovelhas para a corte? Pode parecer simples, mas essa decisão muda completamente o resultado final. E o erro mais comum é começar pelo animal sem entender o sistema. E isso custa caro, porque no campo não vence o animal mais bonito, vence o sistema mais eficiente. E para entender isso, a gente precisa analisar 4 pontos principais: adaptação, reprodução, ganho de peso e mercado. Quando falamos de Nordeste, a primeira coisa não é produtividade, é sobrevivência. Calor intenso, seca prolongada, pastagens limitadas e pressão constante de parasitas fazem parte da realidade. Se o animal não aguenta isso, ele não produz. E é aqui que começam as primeiras diferenças entre o Boer e o Dorper. O Boer é altamente produtivo e foi desenvolvido especificamente para a produção de carne. Ele tem corpo musculoso, crescimento rápido e excelente conversão alimentar. Ou seja, transforma alimento em carne com muita eficiência. Mas tem um detalhe importante que muita gente ignora. Ele responde melhor quando existe manejo. Quando há suplementação, controle alimentar e planejamento. Sem isso, o desempenho cai. Já o Dorper foi desenvolvido para ambientes mais difíceis. Ele tem uma capacidade muito maior de aproveitar pastagens de baixa qualidade, resiste melhor ao clima e exige menos intervenção. Isso faz uma diferença enorme no semiárido nordestino. Então aqui já começa a ficar claro. O Boer é mais produtivo com manejo. O Dorper é mais eficiente com menos custo. Agora vamos para um ponto que define o lucro de verdade: a reprodução. Porque no final das contas, não é só sobre o peso de um animal. É sobre quantos animais você consegue produzir ao longo do tempo. O Boer se destaca pela precocidade e pela taxa de gemelaridade. Uma fêmea pode ter 2 partos por ano e muitas vezes gerar 2 cabritos por parto. Isso aumenta rapidamente o número de animais no sistema. Mais animais significam mais carne e mais retorno financeiro. Além disso, os cabritos do Boer crescem rápido no início da vida, desmamam mais pesados e entram mais cedo no ciclo produtivo. Já o Dorper também tem boa reprodução, mas com características diferentes. Ele é mais estável e apresenta menos problemas no parto. Suas crias têm alta taxa de sobrevivência, principalmente em sistemas mais simples. Isso reduz perdas e aumenta a segurança do sistema. Então temos 2 cenários. O Boer produz mais quando há manejo adequado. O Dorper entrega mais estabilidade quando o sistema é mais simples. Agora vamos para o ponto mais direto no bolso: ganho de peso. Porque tempo é dinheiro. Quanto mais rápido o animal chega ao peso de abate, menor o custo e maior o lucro. O Boer apresenta excelente conversão alimentar. Em sistemas intensivos, pode atingir o peso de abate em cerca de 6 meses. Mas esse desempenho depende de alimentação bem estruturada. Sem isso, o crescimento diminui. Já o Dorper combina crescimento com rusticidade. Ele consegue manter bons ganhos de peso mesmo em condições menos ideais. Isso reduz a necessidade de ração e diminui os custos de produção. E aqui está um dos pontos mais importantes. Menos dependência de ração significa mais margem de lucro. Agora vamos aprofundar um ponto que muita gente ignora completamente: gestão de risco. Porque no campo, não é só sobre ganhar mais, é sobre perder menos. O Boer, por exigir mais manejo, também carrega mais risco. Se faltar ração, se o pasto falhar, se o manejo não for bem feito, o desempenho despenca. Já o Dorper tende a ser mais resiliente. Ele mantém um desempenho mais estável mesmo quando o sistema não está perfeito. E isso traz previsibilidade. E previsibilidade, no campo, vale muito dinheiro. Agora vamos falar de mercado com mais profundidade. Porque não adianta produzir bem se você não tiver para quem vender. O Boer é mais valorizado em nichos. Restaurantes, cortes especiais, clientes exigentes, mas isso exige acesso a mercado. Logística, relacionamento, posicionamento.
Já o Dorper é mais simples. Venda direta, feira, abate local, mais volume, mais giro, mais facilidade. E isso, para muitos produtores, é o que garante o fluxo de caixa. Agora vamos trazer isso para a realidade de quem está começando. A maioria dos produtores não começa com estrutura completa. Começa com pouco pasto, pouco dinheiro, pouca experiência. E nesse cenário, o Dorper tende a ser mais seguro. Mas isso não significa que o Boer não seja bom. Significa que ele precisa de um sistema mais ajustado para entregar tudo o que pode. E aqui está a diferença entre quem cresce e quem quebra. Quem entende o sistema antes de escolher o animal tem mais chance de dar certo. Quem escolhe no impulso, paga o preço depois. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua criação. O erro da maioria dos produtores não está no Boer e nem no Dorper. O erro está na forma como eles tomam decisão. Está em escolher baseado no que ouviram, no que viram alguém fazendo, ou no que parece mais bonito no papel. Mas no campo isso não funciona. No campo, quem ganha dinheiro é quem entende o sistema. Porque não existe animal perfeito. Existe animal certo, para a realidade certa. E quando você ignora isso, você entra num ciclo perigoso. Compra o animal, não consegue tirar o desempenho. Aumenta o custo e começa a achar que o problema é a raça. Mas não é. O problema é a estratégia. Agora, quando você muda isso, quando você começa a pensar como produtor de verdade, tudo muda. Você passa a olhar primeiro para o seu ambiente, para o seu pasto, para o seu custo, para o seu mercado. E só depois, você escolhe o animal. E é aí que o jogo vira. Porque o sistema começa a trabalhar a seu favor. O custo começa a baixar. O desempenho começa a aparecer. E o lucro deixa de ser promessa e vira consequência. E é exatamente isso que separa quem cresce de quem fica travado. Quem cresce entende o jogo. Quem fica travado tenta adivinhar. E no agro, adivinhar custa caro. Agora pensa comigo. Quantas pessoas você já viu que começaram animadas, compraram animais, e poucos meses depois estavam desanimadas, ou até saindo da atividade? Isso não acontece por falta de oportunidade. Acontece por falta de direção. E direção começa com decisão bem feita. Então não é sobre Boer ou Dorper. É sobre você saber o que você quer construir. Você quer um sistema mais intensivo, com mais controle e maior valor por animal? Ou quer um sistema mais simples, com menor custo e maior facilidade de manejo? As duas opções funcionam, mas só funcionam se forem escolhidas do jeito certo. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Se você fosse começar hoje, com a realidade que você tem hoje, sem romantizar, qual seria a sua escolha? Boer ou Dorper? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo, e a sua resposta pode ajudar muita gente que está exatamente na mesma dúvida que você. E mais uma coisa, se você quer realmente evoluir na criação, não fique só assistindo. Comece a observar mais, anotar mais, testar mais, porque é isso que forma produtor de verdade. Não é só conhecimento, é aplicação. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele clareou sua visão, se inscreve no canal. Porque aqui você não vai encontrar promessa fácil. Você vai encontrar o que realmente funciona no campo, sem enrolação, sem achismo, sem teoria vazia. Só prática. E se você chegou até aqui, você já fez o que a maioria não faz. Agora falta só uma coisa: agir. E a gente se vê no próximo vídeo.